Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje da nossa disciplina de Sistemas Prediais e Instalações Elétricas, a gente vai conversar um pouquinho sobre locação de pontos de iluminação e tomadas, tá? Pessoal, como vocês já devem ter visto na aula anterior, eu falei um pouco sobre a simbologia, né? Ou seja, como é que você vai representar as tomadas, né? A iluminação e etc. Então, hoje eu decidi trazer para vocês algo voltado para essa representação e também auxiliar vocês na alocação desses pontos. Essa aula vai auxiliar tanto quem vai fazer essa alocação no AutoCAD quanto quem vai fazer à mão. O princípio utilizado será o mesmo, tá certo? Então, antes de começar a alocação, na verdade, eu vou trazer para vocês uma planta na qual eu já estou trabalhando com a alocação dos pontos. E aí eu vou locar alguns pontos com vocês para não ficar muito cansativo. Eu decidi locar só uma parte dos pontos, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês detalhadamente como eu loquei a maior parte das coisas, tá? Então, primeiro de tudo, é a simbologia que a gente vai adotar, né? Então, na minha situação, né, que eu gostaria que vocês adotassem de forma igual no projeto de vocês, eu adotei essa simbologia aqui, certo? E aí vocês podem seguir tanto a simbologia que está aqui, né, para o AutoCAD, quanto a simbologia lá da nossa aula, onde eu fiz esses desenhos à mão, tá certo? Então, ó, aqui a gente vai ter o interruptor de uma seção, que é aquele simples, certo? Ele tem a altura média, né, fica a 1,20 m do piso acabado. Todos os interruptores eles vão ter essa altura. Aqui, pessoal, a gente tem um interruptor de duas seções, ou seja, ele tem duas teclas, certo? Geralmente, a gente pode utilizar esse tipo de interruptor, por exemplo, em uma sala onde a gente tem a luminária e tem spots, né, complementares a essa iluminação. Então, a gente também pode utilizar essas duas seções. E aqui ainda, eu vou utilizar essa simbologia aqui para um interruptor de 3 seções, certo? Ou seja, ele tem 3 teclas. Essa outra simbologia eu vou utilizar para o interruptor paralelo, que é o three-way. Eu ainda não conversei sobre ele com vocês. Por quê? Essa parte de ligação e de condutores, certo? Eu vou conversar à parte quando a gente estiver fazendo o desenho dos eletrodutos, porque a gente vai precisar dizer os circuitos que estão passando dentro desses eletrodutos e aí detalhar como é feita cada ligação. Então, nessa próxima aula, né, depois dessa alocação de pontos de iluminação e tomada, a gente vai conversar o que a gente precisa para ligar o interruptor na lâmpada, o que a gente precisa para ligar as tomadas, né? Tanto de uso geral como de uso específico. O que a gente precisa para o three-way, né? O three-way é aquele interruptor onde você vai acionar ele, por exemplo, no início do cômodo e no final do cômodo, para ligar e desligar a lâmpada, certo? Mas aí eu vou conversar com vocês melhor quando a gente vai falando sobre essa parte, né, de desenhar os eletrodutos, tá? Aqui eu ainda tenho um interruptor paralelo duplo, ou seja, 2 three-ways, né? Aí, no caso aqui, pessoal, ele vai ter 2 teclas, tá certo? Mas como esse interruptor paralelo é sempre representado achurado, o que é que vai mudar do interruptor paralelo com uma tecla para o de 2 teclas, né? Apenas aqui os retornos, tá certo? Depois a gente vai conversar sobre isso. A gente vai ter essa tomada, que a gente vai adotar para as tomadas de uso geral. Ela é aquela tomada do novo padrão, hexagonal. Aí eu coloquei aqui, ó, 2 pontos mais T, né? Vai ser fase, neutro e terra, né? Aquela novo padrão. Quando ela é representada assim sem achura, é uma tomada baixa, ou seja, ela se localiza a 30 centímetros do piso acabado. Aqui a gente tem uma tomada de uso geral média, tá? Ou seja, 1,20 m do piso acabado. E aqui a representação da tomada de uso geral alta, tá? Ela vai estar lá 2,20 m do piso acabado. Ainda eu vou utilizar essa representação aqui para a tomada de uso específico, ou seja, para o ar-condicionado, né? Para o chuveiro elétrico, para o micro-ondas. E aqui, pessoal, é porque eu ainda não terminei, né, de elaborar a legenda. Mas nessa situação, o que é que a gente tem? A gente tem 2 tomadas, certo? De uso geral, que estão no mesmo alinhamento, porém elas estão em alturas diferentes. Então, primeiro eu estou representando aqui
a tomada baixa e depois a tomada alta, tá certo? Então, a gente vai utilizar essa representação, são tomadas no mesmo alinhamento. Quando a gente tiver em um ponto só duas tomadas, como é que eu vou representar? Eu vou só mostrar para vocês. Eu vou pegar esse triângulo aqui, eu vou colar ele aqui, certo? E aqui eu vou tirar essa legenda, essa achura. Por quê? Nessa situação, o que é que eu estou representando? No mesmo ponto, duas tomadas, né? Então, elas têm a mesma altura, tá certo? Então, essa representação, eu estou representando duas tomadas que estão no mesmo alinhamento em pontos diferentes, e naquela outra, a gente tem um ponto com duas tomadas, né? E aí, essas duas tomadas, elas obrigatoriamente têm que estar na mesma altura, tá? Aqui, a gente tem um interruptor simples, mais tomada. Então, aqui é como eu vou representar interruptor e tomada no mesmo ponto, certo? Geralmente, a gente vai utilizar isso bastante em banheiro. E, assim, qualquer outro cômodo que você desejar, tá certo? Então, essa representação, interruptor acompanhado de tomada, sempre vai ficar lá na altura do interruptor, que é 1,20 m, né? Que a gente vai adotar o interruptor simples e a tomada média, tá certo? Bom, aqui a gente tem o nosso quadro geral, vai ser essa simbologia, né? Que é o quadro terminal de distribuição de circuitos. Aqui a gente vai adotar essa simbologia para o quadro de medição padrão da CELP. Aqui vai ser a luminária LED, tá? E aqui, pessoal, essa simbologia está bem parecida com o que a gente viu lá naquela outra aula. Nessa luminária LED, vocês estão vendo que eu tenho aqui 3 letras. O W vai ser onde eu vou colocar a potência de iluminação. O C é onde eu vou colocar o número do circuito. E o Azinho é onde eu vou colocar o nome do retorno, tá? Depois vocês vão entender essa parte. Mas cada lâmpada processionada, ela vai ter um retorno, e esse retorno vai ter uma letra específica relacionada a ele, tá certo? Aqui, um spot, quando tiver um spot de LED, né, decorativo, a gente vai representar dessa forma. O W também se refere à potência, o C circuito e ao retorno. Lembrando, pessoal, que a potência que vem para cá é a potência prevista, certo? É aquela potência mínima que a gente calculou lá na nossa planilha. Não é obrigado, naquele ponto, você colocar de fato aquela potência, certo? Porque é uma potência prevista, virtual. Não quer dizer que ali naquele ponto necessariamente dá aquela potência. Obviamente que você vai poder escolher uma lâmpada no comércio e colocar uma potência, desde que essa potência seja pelo menos a mínima estabelecida pela norma e não seja, né, maior do que a que você previu lá no seu projeto, certo? Aqui a gente tem uma arandela, que é aquela luminária que a gente vai colocar nas paredes quando na impossibilidade da gente colocar a luminária de teto, né? Na nossa situação, a gente vai colocar em torno do muro essa LED, perdão, pessoal, essa arandela. E aqui vocês estão vendo a mesma coisa daqui, né? A gente tem a potência, o circuito e o retorno, tá certo? Lembrando, pessoal, que é super importante, quando vocês forem representar, lembrar do sentido de leitura do texto, né? Sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima, vai ser o sentido da leitura na tua planta baixa. Aqui são algumas coisas que a gente vai utilizar futuramente, certo? Ó, a gente aqui tem a representação do disjuntor monopolar, é aquele que vai ser usado para proteger o circuito, tá? A gente tem um disjuntor termomagnético bipolar. Nesse caso aqui, a gente utilizaria esse tipo de disjuntor se o nosso sistema fosse bifásico, tá? Aqui a gente tem o tripolar, a gente tem a representação do IDR, né, bipolar e do tetrapolar, e aqui do eletroduto PVC flexível. Ao longo da alocação dos pontos, a gente pode tranquilamente aumentar nossa legenda, né, atribuindo mais pontos conforme a necessidade, né? Então, por exemplo, se tem uma coisa que eu vou precisar e não está na minha legenda, então eu vou acrescentando a minha legenda. Lembrando, quem for fazer esse projeto à mão, também vai ter que representar a legenda, tá certo? Para eu saber o que você representou. Aí aqui, ó, faltou falar, a gente ainda tem a representação dos condutores, né? Fase, neutro, terra e retorno, né? Então, a fase é assim, que eu acho que não passou no último vídeo que acabou cortando. O neutro, o retorno e o terra.
E aqui a gente tem o interruptor de presença, tá? Bom, vamos para a alocação dos pontos agora. Como é que foi feita essa alocação? Então aqui, pessoal, eu tenho minha planta baixa e o que foi que eu fiz? Eu sei que o projeto elétrico é um projeto que tem muitos elementos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, no caso de quem for fazer no AutoCAD, é limpar as cotas, né? No caso de quem for fazer à mão, eu já vou fornecer a planta limpinha, sem as cotas, né? Para vocês só desenharem. Depois de limpar as cotas, o que eu gosto também de fazer, pessoal? Primeiro, eu deixo os móveis, certo? Para poder posicionar meus pontos de iluminação em tomadas, né? E aí depois eu retiro os móveis e deixo apenas os equipamentos fixos, tá certo? Porque o próprio nome já diz. Obrigatoriamente nos equipamentos fixos, né? Ou seja, pias, box, lavatório, essas coisas, né? Aquelas tomadas já vão estar ali já, né, naquele local previsto. E na parte de móveis não, esses móveis eles podem mudar de local, tá? Mas aí a gente, de toda forma, tem que prever a alocação dessas tomadas. E para o desenho não ficar muito poluído, eu retiro essa parte de mobiliário e deixo só os equipamentos fixos, como vocês vão ver aqui, ó, nessa planta que eu já estou trabalhando. Então, o que foi que eu fiz? Trouxe os elementos lá da minha legenda, modifiquei a escala deles, tá? Então, para quem for fazer no AutoCAD, vai ter que fazer um teste, né? Vai modificar a escala, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente modifica essa escala, vai imprimir e vai ver se dá para visualizar. Quem for fazer à mão, vai ter a atenção de fazer esse desenho de forma que eu consiga visualizar para correção, tá certo? Fica um tamanho bom para visualização. Então, ó, primeiro de tudo, você vai abrir sua planilha, certo? E vai visualizar o número de pontos de tomada que você adotou, né? E aí, vai vir para cá para alocar essas tomadas, né? Como eu fiz aqui, por exemplo, ó, vamos observar. Aqui é a minha sala de jantar. Se não me engano, ainda está faltando colocar mais 2 tomadas aqui. Vamos dar uma olhadinha, ó. Sala de jantar. A gente tem, ó, 4 tomadas de 100. Então, aqui eu tenho 3 tomadas de 100, né? Tá faltando colocar uma. E aí, eu posso colocar essa tomada nessa parede. Inclusive, essa linha aqui não existe, né? É aberta aqui. Colocar aqui nessa parede, visto que aqui a gente já tem 3, ó. E aí, essas 3 tomadas, eu decidi colocar aqui 3 tomadas médias, né? Porque aqui eu tô pensando em fazer um buffet, né? Um móvel aqui, aí eu quero essas tomadas aqui. Aí coloquei, dispus a iluminação, ó, eu centralizei a minha LED, tá? Como é que eu fiz isso, né? Vocês viram que tinha umas linhas desenhadas aqui antes, né? Deixa eu desenhar de novo. Ou simplesmente dar Ctrl Z, acho que elas aparecem de novo, né? Vamos ver. Pronto. O que foi que eu fiz para centralizar esse ponto? Eu vim aqui com o meu line, ó, liguei aqui, liguei esse outro lado aqui, ó, e centralizei minha luminária, tá certo? Que inclusive ela pode se mover um pouco, não tá bem centralizada, né? Deixa eu só observar aqui um detalhe, tá, pessoal? Que aqui essa parede ela não tá alinhada, né? Então, na verdade, esse pontinho vem pra cá, tá certo? Aí ficou bem centralizadozinho. Então, foi assim que eu centralizei essa luminária, tá? As outras coisas, né, você vai utilizar o bom senso, né, para poder fazer a divisão e colocar esses pontos nos locais corretos. Mas como o projeto é individual de cada um vai alocar a sua maneira, tá? Então aqui, ó, falta uma tomada, né? Coloquei aqui um interruptor, esse interruptor vai acender essa luminária. Vocês viram que todas as luminárias, elas ainda estão com WCA, porque eu ainda não coloquei a potência, nem coloquei o circuito, né, nem coloquei o retorno, porque eu estou só alocando esses pontos. Esse interruptor aqui, ele é de seção dupla, né? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter aqui, ó, outro retorno, né? Certo? Eu já vou deixar aqui, ó, outro retorno. Por quê? Uma tecla vai acender essa lâmpada aqui, outra tecla vai acionar minhas spots de LED, tá?
Quando o ambiente, pessoal, vocês considerarem ele grande, vocês podem distribuir o ponto de iluminação em dois, como eu fiz aqui, ó. Poderia ter feito isso aqui também? Poderia, mas eu tô prevendo que aqui vai ter uma sala de jantar, né? Aí aqui vai ter uma mesa, eu quero colocar um lustre, por isso que eu não previ 2 pontos, coloquei só um. Mas aqui no caso dessa sala, ó, aqui é a sala de estar, como a gente tá vendo aqui, tá vendo, ó? E aí eu coloquei 2 pontos. Outra observação, muita gente deixa o mobiliário no projeto, tá? Eu particularmente não gosto de deixar porque fica bastante poluído e para fins didáticos, né, para ensinar para vocês, fica difícil para vocês visualizarem. Então eu retiro e aí no projeto eu forneço o projeto arquitetônico, né, e coladinho aqui o projeto elétrico para que sejam tiradas as dúvidas dos ambientes, tá certo? Também, posteriormente, a gente pode colocar o nome nos ambientes, tá? Quando for terminando o projeto. Então aqui, ó, como eu considerei que era um pouco grande, separei, né? Coloquei as tomadas, ó, de acordo aqui com o que a gente viu, nosso levantamento de cargas, nossa previsão, ó. Sala de estar, 6 tomadas de 100 VA. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai ficar o home, né, onde a gente vai colocar a televisão. Então, eu optei por colocar 3 tomadas baixas, uma média. E aqui vai ficar um sofá. Então, ó, como a gente tá vendo aqui. Então, eu coloquei uma tomada aqui e uma tomada aqui, tá? Lembrando que isso vai de acordo com o que você decidiu para o seu projeto, né? No caso, vocês, porque vocês não estão fazendo didaticamente, não tem um cliente, né? Se não seria o cliente que ia dizer onde ele querer esses pontos. No caso desse quarto aqui, ó, a gente tem 4 tomadas de uso geral. E essa tomada aqui de uso específico do ar-condicionado, luminária, tá certo? Nesse outro quarto aqui, eu coloquei também, ó, tomada de uso específico do ar-condicionado. Aqui nesse quarto, a gente tem o interruptor three-way, tá vendo? Aí, ó, aqui é uma representação que eu ainda não coloquei na legenda. A gente tem um interruptor de 2 teclas, onde a gente tem um three-way, uma tecla simples que vai ligar essas LEDs, tá? E o three-way, ele liga aqui, desliga aqui. Então, aqui, ó, a gente tem uma cama, ó, tá vendo? Então, você entra no quarto, acende a iluminação e aqui ao lado desse criado mudo você apaga. A gente tem aqui um closet, né? Então, eu coloquei o ponto de tomada aqui, ó. Aqui o ponto, o interruptor, como a gente viu lá na simbologia. E vejam só, os equipamentos fixos, eu coloquei no outro layer, né? Inclusive, esqueci de colocar aqui esse box nesse layer também. Eu coloquei no outro layer, tá? Mais discreto, né? Porque meus pontos de tomada eles vão ficar em cima. Aqui, pessoal, lembrar no banheiro de manter o limite de 60 centímetros do box e colocar assim próximo ao lavatório, né? Então aqui eu coloquei um ponto interruptor com tomada junto. No caso aqui, como o lavatório ficava aqui desse lado, então eu optei por colocar o interruptor separado da tomada do banheiro. E nas tomadas de 600 VA, vocês têm que indicar a potência, tá? Posteriormente, na legenda, vocês vão mencionar assim, todas as tomadas sem potência indicada, né? No caso, as chamadas de uso geral, elas serão de 100 VA, tá? Nas tomadas de uso específico, a gente também coloca a potência, ó, como aqui nos chuveiros elétricos e nos aparelhos de ar-condicionado, tá? Bom, primeiro, vamos locar o ponto, tá? No final, eu vou fazer uma aulinha bem curtinha separada, mostrando para vocês como a gente vai adequar a escala para ver se deu certo a visualização no AutoCAD, né? Visto que nem todos vão fazer no AutoCAD. Mas vamos lá. Ainda falta para mim locar os pontos aqui na garagem, nessa área gourmet, né? Nesse lavabo aqui, na área de serviço, aqui nessa dispensa. Então, vou fazer isso com vocês, tá? Bom, aqui eu já coloquei no mesmo esquema que eu mostrei para vocês aqui, né? Fazendo o X e aí centralizei. Coloquei aqui meu ponto de iluminação. Aí aqui eu tenho um interruptor de dupla seção, né? Que também vou ter que colocar aqui, ó, outra letrinha que vai ser para o retorno, né? Esse interruptor ele vai acionar a iluminação da cozinha e da área de serviço aqui na outra tecla. E aqui no meu projeto, na área de serviço, ó, a gente vai ter 2 tomadas de 600 VA e 2 tomadas de 100 VA, tá certo? Então, a gente vai ter que colocar essas tomadas aqui.
Bom, de cara eu vou precisar de uma tomada aqui para a minha máquina de lavar, né? Eu vou colocar ela aqui. Ah, essa tomada eu vou colocar uma tomada média. Então, no meu caso, pessoal, eu criei blocos das tomadas. Então, elas já são uma figura, tá certo? Depois eu posso, se vocês tiverem dúvidas, né? Quiserem fazer também, eu posso ensinar para vocês. Aí aqui, ó, já tá a 5 centímetros, tá? Então, ó, mas eu vou fazer aqui para vocês. Eu dou um espaço para dentro da parede, né? Afinal, essas caixinhas aqui são as caixinhas que vão ficar embutidas dentro da parede, tá? Eu vou dar um offset aqui de 5 centímetros. E aqui, para não ficar aqui colado com essa caixinha, eu vou colocar um pouco mais para cá, tá certo? Muita gente faria o quê? Sangraria, né? De uma para outra. Mas não é o ideal, tá? Então, eu vou deixar aqui uns 30 centímetros. Vou ativar aqui meu F8. Ponto 30. Aí vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vou rotacionar minha tomada. Aí vou colocar ela aqui, vou colocar um alinhamento, tá? Aqui, ó. E ela vai vir pra cá. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu coloco ela aqui no alinhamento. E aí, o que eu tô fazendo? Né? Eu tô padronizando. Cadê aqui o meio? O meio tá sempre vindo pra cá, tá certo? Então, ó. Aí eu vou apagar essa daqui, essa linha. Tá certo? Agora aqui eu posso inclusive dar uma reduzida aqui depois, né? Aí eu já tenho minha tomada aqui, né? Aí vamos lá. Tem mais tomada pra gente colocar. São 4, né? Então, nesse ponto aqui, ó. Opa. Aqui eu vou vir, pessoal, eu vou colocar 2 tomadas num ponto só. Nessa parede aqui, ó. Aí vai ter que ser logo aqui, né? Então, eu vou mover ela pra cá. Vou escolher aqui um ponto. Aqui tem 80, vamos colocar aqui um offset de 1 metro para ver o que vai dar. Aí, mais ou menos aqui mesmo. Aí a gente vai alocar ela aqui. Aí como vai ser? A gente vem aqui no meu bloco, move. Primeiro eu coloco ela aqui em cima e aí depois eu tô trazendo assim, certo? Aí aqui, pessoal, eu vou querer 2 tomadas nesse mesmo ponto. Então, 2 tomadas de mesma altura. Eu vou pegar a simbologia, eu vou pegar esse daqui que eu não construí bloco. Vou copiar ela pra cá. Vou rotacionar, né? E aí vou representar aqui para vocês verem. 2 tomadas do mesmo ponto, portanto elas têm que ter a mesma altura, né? Certo? 2, 3, falta uma tomada, né, pessoal? E além disso, falta uma tomada de uso específico para a bomba. Eu vou colocar ela aqui, tá? Eu ainda não coloquei o reservatório inferior aqui, mas seria interessante colocar. Como é tomada de uso específico, a gente vai copiar essa simbologia de tomada de uso específico. Eita. Já tá aqui, a gente copia. Vou novamente dar 5 centímetros. Pra cá, que tá o limite, eu vou colocar mais ou menos em 50 centímetros pra cá, ó. Essa parte é coberta, tá, pessoal? Aqui é a projeção. Colocar essa tomada aqui. Primeiro a gente traz ela pro... Opa, só ela. Traz ela pro alinhamento. E aí, depois, leva ela pro pontinho que ela vai ficar. E aqui, importante, gente, a gente visualizar, ó, a potência, né?
Então, nossa bomba, ó, 736 watts, né? Que a gente utilizou o fator de potência de 1, então eu vou colocar VA também. E aqui, ó, a gente tem que colocar, quando é a tomada de uso específico e tomada de 600, né? A gente tem que colocar aqui ao lado. 736. A gente tem que colocar ao lado a potência, né? Certo? Aqui eu posso até colocar logo 600 VA. E aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer? Para não ter que colocar em outro lugar a minha tomada, eu vou colocar ela aqui junto com essa mesmo. Vamos vir aqui 600, né? Opa. Ela tá aqui já no mesmo sentido, né? Então eu vou pegar ela aqui. Colocar aqui, ó. Juntinho dessa e aí eu faço minhas 4 tomadas, né? Aqui na minha área de serviço, tá certo? Então, liguei minhas tomadas, liguei minha tomada dos específicos. Vamos ver aqui, ó, nessa minha área gourmet. Aí a gente vem aqui olhar, né? Vamos ver se ela tá aqui. Área gourmet. Nós temos 4 tomadas, duas de 600 e duas de 100. Essas de 600, elas têm que ficar em cima da bancada. Então, ó, eu vou dar o meu offset, meu espaço, né? E aí, pessoal, essas duas de 600, elas vão ficar em cima da bancada. Elas podem ficar em o mesmo ponto ou em pontos diferentes, certo? Aqui eu vou dar o meu offset. Vou olhar o tamanho aqui. Que ele vai dar meu tamanho em X, ó, 70 centímetros. Vou centralizar a minha tomada. Certo? Então, eu vou colocar ela aqui. É uma tomada média, né? Que vai ficar em cima da bancada, ó. E vem. Coloca, depois a gente dá aquela velha movida para o lugar que ela tem que ficar, certo? Aqui também eu acho que eu vou colocar duas num ponto só, certo? Então aqui, ó, eu venho colocar essas duas num ponto só, vou apagar essa linhazinha aqui, certo? Aqui a gente vai ter, a gente viu que são 4, né? Então aqui eu já tenho duas de 600, falta duas de 100. Vou colocar uma aqui, ó, nesse lugar. Vou marcar que é o centro desse, é um freezer, né? Que coloquei aqui. Isso aí vai ser de acordo com o teu projeto, né? Então aqui eu vou também colocar outra tomada média. Vou copiar. Já vou pegar ela por aqui. E arrastar ela pro lugarzinho certo dela, né? E aqui, vamos olhar aqui rapidinho. A gente pode colocar outra tomada aqui, de repente, tá certo? Então, ó. Outra tomada que vai vir aqui. Deixa eu colocar os 5, né, da parede. Pessoal, vou colocar agora só um pouco de iluminação para vocês verem, tá? Para não ficar muito massivo, tá? Repetitivo. Até porque isso aqui vai ser, vocês estão vendo que é muito simples, né? O trabalho que vocês têm realmente é o desenho, tá? Então aqui a gente tem as 3 tomadas, aqui de 600 VA, aí a gente tem que indicar as que são em cima da bancada, que são de 600, ó. Que a gente vai indicar, tá certo? 600 VA. Vou colocar a iluminação aqui para vocês verem.
tá? Pessoal, como aqui é um local que eu estou considerando que é relativamente grande, ó, eu vou colocar iluminação e essa parte aqui, ela vai ter uma cobertazinha, tá? Embora não seja de laje. Aí eu vou colocar a iluminação aqui nesse sentido. Também pode ser nesse, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Se eu quero colocar 2 pontos, então eu vou ficar com um espaço entre as luminárias e outro espaço. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou medir aqui. Opa! A gente vai medir essa distância. Dá 4 metros e 48. Aí a gente vai ver aqui na nossa calculadora, ó. 4,48 dividido por 3 espaços, que é o que eu vou precisar. 1,49 mais ou menos. Então, ó, eu vou vir aqui com o meu offset. 1,49. Opa, não marcou foi nada. 1,49. E aqui, ó. Certo? Aí vocês vão entender já já porque foi que eu fiz isso. Não precisava ter colocado até o fim, né? Aí agora a gente vai centralizar no outro sentido, tá? Então eu vou vir aqui, vou medir, toda vez eu venho aqui no errado. Vou medir aqui, ó, 3,85. Aí a gente divide por 2. Dá 1,925, ó. Que a gente faz offset 1,925. E aqui, ó, a gente vem com nossa luminária e coloca aqui, já vai estar centralizado, certo? E aí a gente apaga. Fica só a luminária, tá? Então, pessoal, eu acho que deu para que vocês entendessem bem, né, essa parte. E aí vocês agora podem fazer o de vocês. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado. A gente vai se falando nas próximas aulas. Tchau, tchau!